Nós temos que gravar rapidinho antes que comece a chover, porque tá trovejando aqui sem parar. Isso, sem dizer que eu já tive que mexer na configuração da câmera, já perdeu um pouco de qualidade, né? Mas beleza. De iluminação, né? Bom, é mês de zoeira porque a Glaucia não cumpriu a meta de 23 livros que ela prometeu em novembro. Peraí, eu não contei quanto que eu li. Cadê você pega meu celular ali? Vou ver quanto que eu li em novembro e dezembro. Mas lembra que eu falei no vídeo que se eu arranjasse serviço não ia dar porque ia cair minha leitura? Arranjei. Aí, começou a desculpa aí já, né? Não tem desculpa, eu falei. 16 livros. Tá vendo? 16, não cumpriu. E a meta anual? 68%. 60%. Tem vergonha na sua cara, né? A minha meta do ano passado estava 60 livros. Eu li 40 da meta. Gente, eu fui bem ou não fui? Mas não cumpriu. Foi bem, mas não cumpriu. Gente, se eu tivesse colocado 10 ou 12, eu cumpriria. Mas eu cumpri 40 da meta. Mas esse vídeo vai ficar enorme, então vamos começar, né? Vamos falar dos livros que a gente leu, né? Todos aqui. Eu não sei o que eu vou fazer aqui no esse vídeo, porque eu li só 3 livros! Mas vamos lá. Um livro que eu corri pra ler, mas eu atrasei na leitura conjunta, então eu fiquei sozinha, lendo sozinha depois, foi O Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu acho que nós já falamos tanto em vlogs e vídeos por aí que eu nem vou ficar batendo muito na tecla. Mas eu vou dizer pra vocês que eu gostei demais, demais mesmo. Me impressionei com a escrita do autor. É muito bem escrito, gente, de todas as formas possíveis. Construído também. Ó o relâmpago. Vocês estão vendo, né? O autor, ele amarra todas as pontas da história. Ele é descritivo, mas não é um descritivo tipo King, que enche linguiça, aquela descrição cansativa, não é. No começo eu confesso que eu até achei um pouco, mas depois eu percebi que é uma coisa de necessidade mesmo. Claro que às vezes eu vi, mais pro final, assim, eu percebi que ele quis estender um pouco mais a história em relação ao Philip, eu vi que ele estendeu um pouco. Mas mesmo assim foi bom, acho que foi um pouco necessário para poder concretizar o começo do livro. Foi em relação ao bebê que nasceu, enfim. Sabia no começo do livro, então ele quis fechar com chave de ouro, assim, pra explicar tudinho, não deixar nenhuma ponta solta, ele acabou estendendo um pouco, mas ainda foi muito bom, gente, eu recomendo, a carta histórica dele. Beleza Cruel, ele é um livro de romance com fantasia, ele é uma recontagem da Bela e a Fera, eu só descobri isso quando eu peguei o livro pra ler, que ele era uma recontagem, eu não lembrava. Eu li esse livro com a Pamela, a Alex e a Giovanna Brandes. Não tem nem muito o que falar, porque como é recontagem da Bela e a Fera, claro que tem suas particularidades, tem suas diferenças, né, na história, não é completamente fiel, só troca o nome de personagem, não. Um pouco imprevisível, porque durante a leitura segue um pouco o premissa da Bela e a Fera, mas depois muda completamente, e no final também tem um pouco a premissa, né, da Bela e a Fera, mas mesmo assim mudou bastante o final, fiquei bem surpresa. Ele é um livro de fantasia único, tá? Não é bem desenvolvido, porque ele é pequeno, ele é rápido, então não deu pra autora desenvolver tanto. Só que mesmo assim, pelo fato dele ser um livro único, até que tem bastante explicações do universo assim, que ela criou. E pra quem quer uma fantasia leve, gostosinha, que numa história só, né, em vez de ficar comprando sagas de fantasia, isso aqui é uma indicação boa. Tem romance, um pouquinho fora de clichê, porque às vezes você acha que vai para um lado, mas na verdade vai para outro e você é enganada como eu fui. Você às vezes shippa o casal errado, o crush errado e acaba sendo enganado. Não shippa, só não se shippar ninguém, senão fica decepcionado. Verdade, só segue barco. Eu li também o livro dos Baltimore, do Joel Dicker. Ela falou, esse livro faz bastante tempo, não vem roubar aqui não. Não, deixa eu ver. É verdade. Eu comecei ele em novembro e acabei em dezembro, então entrou pra leitura desse mês. Esse livro, além de ser uma leitura conjunta que eu fiz com Ezequiel Souza, que eu nem sei se ele terminou porque ele não estava gostando. Eu também fiz um grupinho, fiz um convite lá no Instagram, eu fiz um grupinho. Só que eu esperava mais desse autor, porque todo mundo fala muito bem dele, não? Também comprei, além de ter pagado baratinho, R$5, né? Mas não é nem por isso. Ele tá muito bem falado aí fora pelo mundo dos leitores, né? Eu vi uma hype bem grande esse tempo atrás, porque o livro estava barato e tinha um monte de gente falando e tal, que era legal e tal, pra comprar, aproveitar o valor. Porém, conversando com o Ezequiel, ele leu outros livros do autor e ele falou que os livros são muito bons e que esse livro aqui não parecia o do autor de tão diferente que estava dos outros livros que ele leu. Nem ele mesmo estava gostando, estava achando arrastado. Então, pelo que eu percebi, eu comecei pelo livro errado. Assim como Agatha Christie. Não, esse é melhor. É melhor que Agatha Christie. Esse, pelo menos, tem vários plot twists e várias surpresas. Ele também tem uns temas pesados, como relacionamento abusivo. Tem outras coisas também pesadas, tá? Não vou ficar contando tudo também, não vai ter graça, né? Ele tem uns temas pesados, tá? Só que, assim,
Ele é uma montanha-russa. Ele vai devagarzinho, aí chega no pico, acontece uma coisa super interessante e cai. Aí vai... Aí depois acontece outra coisa e cai, aí vai... Então fica assim, sabe? Mas eu pretendo ler mais autores, futuramente. Não tô com pressa não pra pegar. Mas eu gostei. Apesar da surpresa, eu gostei. Achei mediano, na verdade. Eu comecei a ler mês passado, que foi indicação de vocês, que eu sorteei no vídeo de novembro, se não me engano. E ele leu justamente com a menina que indicou pra ele. É a Gisele. A Gisele, O Senhor dos Anéis. Na verdade, foi difícil pra achar esse livro aqui, porque né, tá bem difícil de achar e eu paguei uma cacetada, 50 conto eu acho quase. Mas tá bom, né? Foi uma leitura agradável. É um livro que eu falei que eu não tinha assim, interesse de ler algum tempo atrás, pra Gláucia. Eu falei assim, não sei, agora não. Mas eu li, eu gostei. Eu li inclusive já os... Cadê? O Olho do Mundo. E, cara, a semelhança é gritante entre O Olho do Mundo e O Senhor dos Anéis. Na verdade, a semelhança começa entre o Condado e os dois rios, né? E por aí vai, né? Pelo grupo que se... Foi uma leitura agradável. Eu ainda não assisti o filme, pretendo assistir, né? Como sempre, eu demoro um pouco pra assistir os filmes das coisas que eu leio. Mas eu assisto e... Vai ter resenha? Vai ter resenha futuramente, eu não sei como for abordar ainda. Cara, é um livro bem complexo, é um livro pra você pegar, ler com calma, assim, não adianta pegar e correr com esse livro aqui, tentar botar prazo, porque não vai rolar, não vai ficar legal, assim, pegar, sentar e... Né, curtir a leitura. Sempre, né? Curtir a leitura. Sempre. Embora eu esteja preparado para poder falar do livro, eu não me sinto preparado para poder fazer uma análise mais profunda. Eu acho que, não como o Marquinhos, que leu o livro já um monte de vezes, ou como a Gisele, que também leu o livro um monte de vezes, eu acho que é um livro assim que, numa leitura, eu acho que o desenvolvimento do leitor, eu acho que pode ser muito melhor e você conseguir pegar muito mais coisas aí. Eu terminei esse livro aqui, eu fiquei com uma raiva, porque... Poxa, cara, termina daquele jeito lá, né? Porque na verdade era pra ser um livro único, né? Enfim, aquele final lá ó... A escolha de vocês da votação do mês passado, que eu deixei 3 livros para vocês escolherem, e venceu, foi A Marca do Selo Sombrio, da Emily Amid. Eu fiz um blog, tá? Lá eu conto melhor como foi minha experiência. Mas o que eu posso dizer pra vocês? Na verdade, ele é uma continuação da trilogia dos 12 Mundos, né? É uma extensão que a autora vem com novos personagens um tempo depois... E, enfim, ela tá abrindo o leque, né, do universo que ela criou. Aqui a gente acompanha a história da Nick, né? Ela perdeu os pais dela, lá no livro vocês descobrem pra quem que ela perdeu. E ela tem aquela sede de vingança dentro de si para as pessoas que tiraram a vida dos pais dela. Aí ela entra pra uma escola preparatória pra ela poder aprimorar os poderes dela, né? Enfim, durante esse trajeto de vida dela, ela vai acabar... descobrindo algumas verdades em relação à morte dos pais dela, que não era bem aquilo que ela estava pensando, né? Ela fica surpresa. Ela conhece pessoas também que ela tem que lidar, tem que enfrentar. Ela também faz muitas amizades que vão ajudar ela na vida dela. Porém, eu tenho uma aspas para abrir em relação a esse livro, em relação à própria protagonista, que é a Nick. Não me bati muito com ela, não sei a palavra certa a usar, porque eu achei que ela ficou se prendendo a muitas coisas bestas. Eu até disse no vlog que é tipo assim, uma hora ela ficava se irritando pelo cabelo dela ser longo, e toda hora ficava falando, aí ela foi e cortou o cabelo, aí ela de repente enjoou do cabelo curto, ela fez uma magia pro cabelo dela ficar grande de novo. Eu achei umas coisas tão desnecessárias. É uma adolescente assim, pelo fato dela ser sozinha, não ter familiar, né, ela é uma adolescente até determinada, independente, né? Ela sabe bem se virar sozinha. Só não gostei muito, assim, do perfil dela mesmo. Mas isso é característica de cada ser humano, cada um tem um jeitinho. Mas... A gente não é obrigado a engolir todo mundo, né? Não é porque eu não me dediquei com a personagem que não rolou. Mas gostei porque tá abrindo o leque e como os mundos, cada um... 12 mundos e cada um tem um lapso de tempo, um passa mais rápido, mais devagar. Aí tem aquilo de que o tempo parou. Todos os mundos estão passando no mesmo momento, então isso que é bem interessante, vocês vão ter que ler pra descobrir. Espero meu vlog, vocês vão descobrir mais. Também li o segundo livro dos Instrumentos Mortais, que é A Cidade das Cinzas. E ela terminou esse livro aqui primeiro que eu, porque eu só li só Cidade dos Ossos. Li. Parabéns! Eu tô 2 meses esperando ele pra gravar o bate-papo, gente, por favor, insista aqui, porque eu tô esperando pra gravar o bate-papo do primeiro e ele não vai. É culpa dele, tá? Não. Culpa dele, eu tô aqui esperando. Bem, o que eu posso dizer pra vocês? Gostei do segundo livro também, igualmente como o primeiro. Teve algumas coisas bem interessantes, principalmente ao Simon, que é o melhor amigo da protagonista. Ao contrário do que muita gente fala, inclusive no grupo do bate-papo que eu tava participando, o pessoal
acha bastante a Claire chata, né? Eu vejo muita gente falando isso. Assim, particularmente não achei ela tão chata como vocês falam. Claro que isso é a opinião pessoal de cada um, com a experiência de leitura. Eu achei o Jace mais chato que a Claire, tá? Vou ser sincera. Eu achei o Jace bem malinha, tá? Como se fosse a última bolacha do pacote, como se ele fosse o melhorzão. Eu fui mais com a cara da Claire do que do Jace. Também tem um porém em relação a... Não vou falar porque é spoiler. Não vou falar que é spoiler. A problemática do primeiro livro. Teve aquela revelação entre o Jace e a Claire. Vocês, quem leu, sabe. E eu achei que o desenvolvimento dessa revelação no segundo livro, gente, ficou muito estranho em algumas cenas aqui. Depois que revelou isso. Eu achei que não sei, não ficou legal, não. Não ficou legal, não. Mas a Samara, inclusive, estava com a Glaucia que talvez ela consiga curtir um pouco mais Peças Infernais, porque, na verdade, ela é uma pessoa que tem essa opinião, né? Que partilha dessa opinião, que Os Instrumentos Mortais é um dos mais fracos da Cassandra Clare. Eu vi comentários aqui, inclusive, no canal, pessoas falando, num vídeo que a gente fez, falando sobre Instrumentos Mortais. Mas eu gostei, eu tô gostando da série, viu, gente? É um mundo bem diferente. Não tem, assim, não tem nada de novo em relação a outras séries que eu já vi. Pra mim é mais do mesmo, mas eu tô gostando. Eu tenho que ler isso aqui, juntamente com esses dois livros aqui que a Glaucia já falou que é pra mim ler, que é Os Três Porquês e As Três Coroas Negras. Ah, mas eu vou ler. 2020 tá começando agora, cara. Tem bastante tempo aí, 2 meses. Ele vai deixar pra última semana de dezembro. Sempre! Sempre eu faço isso. Li também no final, já finalizando dezembro, Estarei à Sua Espera, da Adriana Santos. Eu já sabia que eu ia gostar do livro, né? Porque eu amei o primeiro. Porém, assim, como eu li o primeiro já faz um tempinho, então, como é um livro jovem e adolescente, eles são adolescentes, então eu achei a conversa deles, a opinião deles, enfim, a atitude deles bem característica à idade. Então a gente sabe que às vezes a gente passa um nervosinho, a gente fala, meu filho... Faz isso, faz aquilo. Mas enfim, não foi tão exagerado não, tá? Já li livros piores. E eu gostei tanto desse livro, gente. O final foi um pouquinho diferente do que eu imaginava. Uma parte aconteceu, tá? E o segundo foi um pouco diferente. Basicamente, ele conta a história. É um romance que se passa após a morte. 2 espíritos morreram lá e eles se encontraram. E só que lá no mundo dos mortos também tem problemas, viu, gente? Ninguém vive em paz depois que morre, não. Ninguém encontra não. paz. A gente já passa por aquilo a vida toda, depois chega morrer, você não ter paz ainda. É legal. Eu gostei desse universo que ela criou. Eu gostei bastante. Tem playlist, livro que eu gostei, mas enfim. Eu gravei vlog, vocês confiram melhor. E o meu vlog tá com o Mikael. Os vlogs de leitura agora eu tô puxando o Mikael pra gravar comigo, tá? Pra animar vocês a ver mais. Eu tô sendo forçado, tá? Não assistam. É trabalho escravo. Eu tô tendo que me obrigar a gravar vlog pra vocês assistirem mais. Não incentivem essa prática. Mentira, incentive sim, tá brincando. Eu tô lendo no... Ele tá lendo, viu? Eu li. Procura Seu Marido, a Glaucia me indicou. Eu li na Maratona Calhamaço, né? Eu fiz logo. Qual livro mais que eu li na Maratona Calhamaço junto com ele? Foi a direção da Glaucia. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse livro aqui. Eu achei ele um pouco mais fraco do que Perdida Cair na Rice, mas... Realmente é. Realmente ele é perdido de uma premissa melhor. Mas até na postagem que eu fiz, né, no vídeo de vlog do Maratona, tinham pessoas que partilham da minha opinião também. Tinham pessoas que achavam esse o livro um dos favoritos, né? Mas enfim, eu levantei no vlog da Maratona algumas problemáticas em relação à forma como foi desenvolvido o livro inicialmente, a forma como foi apresentada. Eu acho que poderia ter sido feito de uma forma diferente, não ficou tão legal esse daqui. Do mais, é um livro... Sessão da tarde você encontra esses mesmos elementos de Procura Seu Marido, né, de vamos lá, né? Como que é o termo exato, Glaucia, para isso? Casamento de conveniência. Casamento de conveniência, né? Então, em vários livros, em vários filmes. Então, assim, já tô fadado disso, tô cansado. Falou a pessoa que leu muitos livros de casamento e conveniência. Eu assisti muito filme. Dá na mesma. Para. Os elementos são o mesmo. Não importa, curte a história. Eu curto a história. Tá bom. Então tá bom. Mesmo assim, eu recomendo pra vocês. Eu acho que assim, se você quer pegar um livro, poder se divertir, né, e não essas problemáticas aí, você vai rir pra caramba. E é uma boa leitura. Foi uma boa leitura. Vocês viram, foi uma boa leitura. Eu li também com a Alba, A Mil por Hora, do Nicholas Freeling. Eu não ia ler ele agora, mas saiu numa tag sobre livros que não... Uma tag não, num vídeo sobre livros que não lembramos nada da história. E eu citei ele, e o Mikael me comprometeu no canal ao vivo. Sim, e eu gravei um vlog hoje da Glaucia nesse livro aí, eu tô com essa mesma roupa, porque foi mais cedo. E daqui uns dias vai sair, pode ser que demore 1 mês, mas vai sair. Vai demorar um pouquinho, 1 mês, mas vai demorar. Mikael me comprometeu, né, ao vivo aqui pra vocês, pra mim ler
Aí como eu não queria ler sozinha, né, e eu tô lendo bastante livro com a Alba, eu falei, Alba, você não tá afim de ler comigo, com a Mítica? E ela falou, ai, mas será que esse livro tá barato? Será? Aí eu joguei uma conversinha assim, falei, lê. Eu ajudei ela, tá baratinho, ela pagou 10 contos, se eu não me engano, com frete grátis, viu? Aí nós lemos. Foi a terceira releitura, eu já tinha lido 2 vezes, como eu falei até no vlog. Porém, gente, como eu falei no vlog, eu vou repetir aqui. Por isso que eu não lembrava nada da história. Por isso. Ele é um thriller, né? Tem um assassinato no começo, depois todo desenrolar pra descobrir quem que matou o senhor do livro, enfim. Só que chega no final, o autor, em vez de focar na conclusão do assassinato, por que a pessoa matou, ele focou numa atitude do Van der Valk, que é o detetive aqui da história, numa atitude errada que ele fez pra querer limpar a ficha dele, pra querer justificar, mas não me convenceu. Ele fez errado, ele seguiu de forma errada pra poder tentar solucionar o caso, mas ele focou muito nisso. E pra explicar sobre a pessoa que matou, a pessoa que na verdade assassinou, sabe, foi muito passado por cima. E eu fiquei boiando até agora. Por isso que o livro se apagou rapidamente da minha memória. Eu tô achando que daqui uns meses eu se apagar de novo. Eu dei 2,5, gente, foi meio fraquinho. Mas, enfim, de qualquer forma, pra quem gosta de thriller, tem uma viagem na Holanda, se eu não me engano, bem descrita aqui, sobre os costumes do lugar, debate também sobre o costume do lugar, enfim, como que a diferença, né, do lugar onde Van der Valk vive pro lugar que ele foi, tem bastante essa disparidade, mas quem gosta, eu vou deixar o link aqui. Tá baratinho na estante virtual. O penúltimo livro que eu li com a Alba e com a Francimone também, fizemos uma leitura conjunta, foi A Senhora do José de Alencar. José de Alencar. Ah, já decorei já. Machado de Assis, sempre. Gente, foi o quê? Minha 5ª, 6ª releitura, porque eu amo esse livro de paixão, vocês não têm noção. Minha edição é tão... Eu sei que ela é feinha, que ela é bem antiguinha, tipo, colar com o Durex, que tava estragando aqui. Gambiarra. Mas eu não me desfaço, gente. Eu gosto muito, é muito carinho que eu tenho por esse livro. Ele é um clássico da literatura brasileira, né? E conta a história de uma moça, que ela é rica e ela acaba comprando o marido dela. Só que esse marido, ela não compra qualquer pessoa porque ela tem dinheiro e ela quer se casar e ter uma vida casada. Ela tem todo o contexto, toda uma história por trás. No começo a gente até julga um pouco, sem conhecer, adentrar um pouco na história, né? Por que ela tá comprando o marido, tudo mais. Mas a gente entende, a gente conhece o passado dela, conhece o passado do marido dela também. E a gente vê por que ela tomou aquela atitude, por que ela trata, né, o marido dela daquela forma. E não é um livro muito fácil de ler, que tem uma linguagem bem antiga, bem rebuscada, umas palavras bem difíceis que a gente tem que ficar pesquisando, tá? E a letra, pelo menos a minha edição é letra pequenininha, mas tem milhares de edições. Mas é um livro que vale a pena. Ele é um livro parado, tá, gente? Ele é um livro rotineiro, que é pra contar mesmo o desenrolar dos personagens. Mas pra quem gosta desses livros de crítica à sociedade, tem bastante preconceito em relação a quando a pessoa é pobre, quando a pessoa é rica, mostra isso também. Aquele caso de quando a gente é pobre, ninguém estende a mão, ninguém quer saber da gente. Mas a partir do momento que nós ganhamos na loteria, a partir do momento que a gente ganha na loteria, no outro dia a nossa casa lota de amigos. Nunca ganhei na loteria, eu não sei como que é, cara. Ela não ganhou na loteria, tá? Só tô dando um exemplo. Mas vale muito a pena ler esse livro, gente. É romance. E não é aquele romance de pegação, tá? Romance que... É um romance superficial, subjetivo. Acho que na verdade não chega nem a ser o foco da história, o romance. Então, você gosta de terminar com os livros dela. Deixa eu falar da minha leitura, né? Porque se ela tá falando desse vídeo aqui, eu tô aqui só de figurante, como sempre, né? Beleza. Eu li esse mês O Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz. Eu já falei um monte de vezes aqui desse livro, falei que eu assisti o filme, vocês estão cansados de ouvir essa história, né? Ele falou no vlog bastante, que ele vai dar passar a impressão com mais detalhe em alguns vlogs comigo. Não... Sim, eu passei a impressão em alguns vlogs, só que eu vou fazer uma resenha desse livro aqui, porque eu acho que é um livro que poderia ser comentado. E olhem só o tanto de marcação que eu fiz, galera. Não sei se dá pra ver aqui, mas, cara, eu nunca faço tanto de marcação aqui em um livro. Eu só digo que ela vai marcando. Sim, teve página que eu marquei 2 vezes, tá? Então, bom, eu gostei dessa leitura, diferente do filme, eu trouxe algumas curiosidades a respeito da cultura que eu não conheço muito bem, dessa cultura religiosa. Então, trouxe alguns debates aí que eu achei interessante, até algumas curiosidades que eu desconhecia, que eu tenho que pesquisar ainda. Eu terminei o livro tá marcado, depois eu pesquiso, beleza? Qual é o crime que o Padre Amaro fez? Eu não posso falar qual é o crime do Padre Amaro. Qual que seria um crime de um padre? Bom, vamos lá. Tem tantos crimes que um padre, que a pessoa... Vamos começar a falar. Ele se torna um padre e, bom, devido às influências do meio que ele vivia, ele consegue se tornar o padre mestre da cidade, se não me engano, de Leiria. E beleza, ele tá lá. Só que, bom, ele foi coagido a ser padre, não era a vontade dele. Ele foi submetido a essa vida de penitência e, bom, os desejos dele como homem ainda são muito fortes e ele vai se... Eu já sei qual é o crime do Padre Amaro.
Sim, mas esse não é o Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro é um pouco pior que isso. Se você acha que se limita a ter uma relação com uma pessoa que seria inocente, a uma pessoa que seria devota e que... Cara, vai ser muito complicado, vai ser bem problemático isso. Vou finalizar com um vídeo que já saiu, né? Que era um dica de banco, que é O Segredo dos Olhos de Lady Clare, título enorme, da Carol Towend. A minha versão é de banca, mas eu tenho a versão tradicional. Mais uma vez eu vou deixar a fotinha aqui pra quem não viu o meu vlog, que eu sei que 90% das pessoas não viram. Eu acho que você não deveria falar muito esse vídeo aqui, se as pessoas quiserem saber, eu acho que deveriam assistir seu vlog. É verdade, meu vlog não, é um vídeo de resenha. Dica de banca é o nome do quadro, tá? Uma resenha. Na verdade ele é o segundo da série dos Cavaleiros de Champagne, conta a história da Lady Clare, que ela tem um passado sombrio, que eu não relatei nem na resenha, porque seria spoiler, e esse passado dela levou ela a não querer se casar com ninguém, porque ela tem um trauma muito grande. Então ela não quer nem saber do Sir Arthur, que é o cara que ela conhece aqui. E tem revelações, tem umas descobertas em relação à vida dela, que dá uma reviravolta da vida dela. E é legal porque a gente conhece o ambiente, né, da época medieval, há mais de 1000 anos atrás. E é legal a gente também ver os personagens do primeiro livro, que é o Lucy e a Isabel. Mas se vocês quiserem saber mais, vão no meu dica de banco, que tá rapidinho o vídeo, não tá longo, vocês desculpam mais. Bom, este mês eu tive que aumentar um potinho, porque aquele potinho meu não tava cabendo. Então, galera... Agora vocês podem morrer de indicar, porque esse pote cabe pra dar de cabe bastante, ó. Agora cabe. Ele caiu no chão? Bom, então... Uma surpresinha pra vocês. Esse mês a Glaucia também vai sortear. Ai, meu potinho, que bonitinho. Não vai durar 2 meses. Eu pedi indicações no Instagram umas 2 horas antes de gravar e já teve um monte de indicação. Tem pelo menos capaz de ter indicação mais agora, mas eu adiciono no próximo, porque a gente não ia esperar as 24 horas pra gravar. Ai, que bonitinho o potinho. Até que indicaram bastante, ó. Você quer seu livro logo? Pera aí, Glaucia, sorteio pra mim. Eu? Você vai sortear o meu. Então vai. Quem foi que sorteou? Ah, foi eu que sorteei o último. Você vai. Ó, não. Você tá me dando sorte. Ah, galera, eu não terminei o último na torre. É verdade, tá? Sorteio do Ele tá na mas eu tô lendo. Eu vou acabar. Eu tô gostando bastante. Sorteia. Você tá no final do seu nome, ele acaba. Faz mancha, tem que abrir. Tá? Por que essa card? Ah, errei. Porque esse livro já foi indicado bastante pra você, assim. Eu já falei dele pra você. Enfim. Nossa, cara, é sortudo, velho. Cala logo, o povo tá curioso. Vocês são curiosos? Ó, eu não tenho um livro, vou ter que comprar, mas é um livro rápido que eu vou ler rápido. Perdido em Marte. Quem indicou foi a Beatriz Gaudi. Eu coloquei esse livro hoje no pote. Então, é o que eu falo. Quanto mais indica, mais chance tem. Agora, Glaucia, você. Eu também coloquei hoje no pote. Tudo, né? É tudo indicação de hoje. Chibalaio. Já me bastante já, cara. Eu tô um pouco nervosa, eu confesso, porque tem algumas indicações aqui que eu não iria comprar se fosse pra mim, mas como é indicações de vocês, tem todos os tipos. Tem livro de tudo, tá? Então... Miquel vai sortear. Miquel, pelo amor de Deus, tem um livro que eu quero muito aí. É um livro de autoajuda. Falou? Ah, você vai gostar. Eu acho que você tem. Ai. Você vai gostar. Ah, eu já vi. Ah, não tenho não, mas não eu tem? gostei. Na hora que eu tava escrevendo, ainda falei assim. Ah, isso dica é um livro legal, né? Enfim. A Filha da Floresta, a Nath do Leituras por Amor que indicou. Ah, Nath, danada. Eu tava doida por esse livro, na verdade tá na minha wishlist. Tem que ter um empurrãozinho assim pra gente comprar, né, gente? Eu confesso que eu tava com medo. Ainda falei, o Miquel, quando ele deu sugestão pra mim fazer sorteio, eu falei, ai, Miquel, será? Ai, eu vou sortear livro que eu não gosto. Aí o Miquel falou, mas esse que é o propósito, né? Pra você sair da sua zona de conforto, pelo menos abriu bem, assim. Bom, a gente tem que falar pra você deixar mais indicação aqui para vídeo, por favor, bastante indicação. A gente... vocês viram que eu coloquei um pote até maior, né? Então. Eu quero aumentar meu potinho agora. E no próximo vídeo você vai ver, vai precisar de outro. Agora indica pra nós dois, que agora todo mês vamos indicar pra... Vamos sortear 2. Lembrando que pra Glaucia é interessante que vocês, inscritos que chegaram aqui agora, não conhecem talvez muito esse projeto, mas a gente só pede que não indiquem livros de autoajuda, porque, né, a gente não gosta. Aí é forçar demais! Mas o resto a gente lê de tudo. É bastante, mas de tudo a gente lê. É isso aí, galera.
É isso aí, vou deixar o link desses livros aqui que nós lemos, caso vocês tenham se interessado. E eu também quero saber quais livros que vocês leram em dezembro, que vocês fecharam o ano, como é que foi o fechamento de ano de vocês. Contem pra gente quais foram as leituras, se foram bem, se vocês leram um pouco. E vou deixar nossas redes sociais pra vocês nos seguirem, tá? Até mais! E até o próximo vídeo. Falou!